Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero aqui tratar das razões que impedem o Congresso Nacional de redistribuir royalties e participações especiais previstos nos contratos já em vigor. São razões de ordem política, jurídica e constitucional. Em primeiro lugar, é fundamental que todos nesse Congresso saibam para que são usados os royalties e participações especiais recebidos pelo Estado do Rio de Janeiro, a título de exemplo. Correspondendo a cerca de 15% do orçamento do Estado, portanto, parte importante de nossas receitas, tais recursos servem, sobretudo, para o pagamento da dívida do Estado com a União, segundo acordo firmado em 1999, para a capitalização do sistema previdenciário dos servidores públicos estaduais, o Rio Previdência, para a preservação ambiental através do FECAM. A perda dos recursos desta fonte levaria o Estado do Rio à situação de insolvência, além de colocar em risco a sobrevivência dos que dependem de aposentadorias e pensões pagos pelo Estado e também a conservação ambiental exatamente onde o Brasil vai sediar no ano que vem a Rio+20. Imaginem, senhoras e senhores deputados, se faz algum sentido o Estado do Rio de Janeiro ser obrigado a tornar-se inadimplente com a União em virtude de uma lei aprovada pela mesma, através do Congresso, que retire do Estado os meios usados para este saldar sua dívida para com aquela. Imaginem, senhoras e senhores deputados, se faz sentido que um Estado exposto permanentemente a riscos e danos ambientais, como o que derramou há alguns anos na Baía de Guanabara 1 milhão de litros de óleo bruto que vazaram da refinaria da Petrobras em Duque de Caxias, perder recursos destinados à preservação ambiental justamente oriundos da exploração do petróleo. Imaginem, senhoras e senhores deputados, se faz sentido que servidores públicos estaduais que dedicaram suas vidas a cumprir o que a Constituição que juramos defender prevê como dever do servidor, fiquem sem seu sustento por uma nova regra criada por esse Congresso. Não bastasse o absurdo dessas ideias, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, seria ainda mais inaceitável que tal fato ocorresse quando o mesmo Estado do Rio de Janeiro já se viu, por diversas vezes, injustiçado por decisões tomadas pelo Congresso Nacional. A primeira delas, a exceção prevista no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10º, a linha B, da Constituição da República, que determina que o ICMS, o mais importante imposto de competência dos Estados, não incide na origem sobre a exploração do petróleo. Uma das duas únicas, senhor presidente, exceções previstas na Constituição. Além disso, a previsão no artigo 64 vetado seria de que os Estados receberiam sua parte com base no Fundo de Participação dos Estados, já declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, e que claramente prejudica o Estado do Rio de Janeiro, outra injustiça que nos aflige. Tudo isso, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, já seria mais do que suficiente para que o Congresso decidisse manter o veto e não mudar as regras dos contratos já em vigor. Mas, além dessas razões, há outros fundamentos de ordem jurídica e constitucional. Em primeiro lugar, há que se deixar claro que o direito que os Estados produtores têm de receber participação ou compensação financeira
pela exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos na produção de energia elétrica e de outros respectivos recursos minerais, aspas, no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, fecha aspas, está expressamente previsto nesses termos, no artigo 20, parágrafo 1º da Constituição Federal. Portanto, ao contrário do que propunha o artigo vetado da lei, não pode o Congresso acabar com a distinção prevista no citado parágrafo da Constituição. É ali que está traçada a distinção entre estados produtores e estados não produtores, que tem fundamento objetivo, geográfico e geoeconômico, e não subjetivo, como foi o caso do Fundo de Participação dos Estados, já declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Não pode também, senhor presidente, lei aprovada por essa Casa retroagir para o efeito de anular ou modificar obrigações contratuais dos estados produtores, que só podem ser atendidas com as receitas que os mesmos recebem a título de compensação pela exploração de petróleo prevista em contratos já em vigor. Seria um ataque frontal contra a segurança jurídica, visto que estar-se-ia legislando contra direitos oriundos de contratos. Ao fazê-lo, o Estado do Rio de Janeiro estaria sendo forçado ao descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma lei federal, e justamente por força de uma outra lei federal. Não poderia, portanto, senhor presidente, o Congresso ser autor de ato tão absurdo e contraditório. Como se vê, de uma eventual derrubada do veto ao artigo 64 da Lei 12.351 de 2010 pelo Congresso, 3 injuridicidades resultariam, como aponta o eminente ministro Célio Borja, ex-deputado desta Casa, ex-ministro da Justiça, ex-ministro do Supremo, em parecer recentemente divulgado pela Firjan. Aspas. As injuridicidades, senhor presidente. Aspas. Primeira, a regressividade das novas disposições sobre os percentuais dos royalties devidos aos estados e municípios produtores. 2. A compulsão à inadimplência em desobediência de disposições constitucionais ilegais que instauram a responsabilidade fiscal dos entes públicos. E, enfim, 3. A adesão da União à guerra financeira que os estados não produtores movem aos produtores no Congresso Nacional. Fecha aspas. Por fim, uma eventual derrubada do veto aposto pelo ex-presidente Lula atingiria em cheio uma cláusula pétrea de nossa lei maior, a Constituição Federal, a forma federativa do Estado. Isso porque, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a forma federativa do Estado tem como cláusula pétrea a proibição de lesar direitos originários e inalienáveis de qualquer dos entes federados ou subtrair-lhes o que lhes integra o domínio político. Por isso, nenhum ato do Congresso Nacional, aprovado por qualquer quantidade de votos, frise-se isso, pode tirar, reduzir ou anular o que a Constituição deu em perpetuidade para qualquer dos entes federados. Mesmo que aprovássemos tal ato por unanimidade, senhor presidente. Por todas essas razões, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ao tratar do artigo 64 da Lei 12.351 de 2010, que redistribuiria royalties e participações especiais oriundos
da exploração do petróleo de forma inconstitucional, deve o Congresso, forçosamente, manter o veto aposto pelo presidente da República, sob pena de atingir um dos pilares da Constituição que nós aqui juramos defender.